Quando a gente fala de hérnia diafragmática, é fácil entender o conceito, né? O diafragma é uma musculatura que vai separar o tórax do abdômen. Aí está bem simples. É possível que exista uma falha na formação desse diafragma. Cuidado, aqui a gente está falando de uma hérnia diafragmática congênita. A criança nasceu com um defeito na formação do diafragma. É diferente de uma hérnia diafragmática traumática, que acontece no adulto. Teve um trauma e uma laceração do diafragma. É só a gente pensar. Se a criança nascer sem uma parte do diafragma, o que vai acontecer? É simples. As vísceras abdominais vão subir em direção ao tórax. O tórax tem uma pressão negativa, ele vai puxar as vísceras. Pode subir o baço, o fígado, as alças de delgado, o cólon, o estômago. Pode subir quase tudo que tem no abdômen para dentro do tórax. E aí a situação vai ser muito complicada. Por quê? Porque essas vísceras que eram para estar no abdômen, elas vão ocupar o espaço torácico e o pulmão não vai se desenvolver. A criança vai ter uma hipoplasia pulmonar. Esse é o grande problema da hérnia diafragmática. O que a gente pode ver na radiografia? A gente pode ver um desvio do mediastino para o lado oposto, inclusive comprometendo o outro pulmão, que também vai ter um espaço reduzido. Mas no local do tórax onde tem a hérnia diafragmática, o pulmão simplesmente não se desenvolve. O defeito em si da hérnia, ele é tranquilo de ser corrigido. A gente vai realizar uma sutura no diafragma, puxar as alças para baixo e fechar o buraco, ou colocar uma tela, uma prótese. O problema aqui não é corrigir o defeito. O problema é a consequência que a hérnia diafragmática causa. Uma criança com hipoplasia pulmonar, ela vai ter uma chance pequena de sobrevivência. Mas tem algumas questões epidemiológicas em relação a isso. As hérnias diafragmáticas, elas se desenvolvem mais do lado esquerdo do que do lado direito. Essa é boa para cair na prova. E tem dois tipos, dois epônimos, com nomes difíceis, que a gente precisa saber por que cai. As mais comuns são as chamadas hérnia de Bosch-Dallek. O nome é esquisito, mas o que a gente tem que lembrar é a posição na região posterolateral, sempre mais comum do lado esquerdo. Agora, existem outras hérnias mais raras, que são as hérnias de Morgane, que são na região anteromedial. Essas de Morgane podem estar mais do lado direito. No geral, é bem mais comum à esquerda do que à direita. Não vamos errar esse tipo de questão fácil. É possível pensar no diagnóstico da hérnia diafragmática desde a vida intrauterina. E o achado mais importante é a presença de um polidrâmino. Além disso, essa doença, a hérnia diafragmática, ela pode estar relacionada com outras malformações. Existem várias malformações que podem estar presentes aqui, inclusive piorar o prognóstico dessa criança. Mas do ponto de vista prático, nasceu essa criança com hérnia diafragmática. O que a gente deve e o que a gente não deve fazer? Primeira coisa, o que não fazer? Não pode ventilar na máscara. Não pode. Por quê? Porque vai entrar ar no tubo digestivo. Se a gente faz a ventilação positiva com máscara e ambu, vai jogar ar no estômago. E o estômago, o delgado, pode estar dentro do tórax. Isso vai acabar aumentando a pressão ali dentro e dificultando a expansão pulmonar. Então, precocemente, a gente vai realizar a intubação orotraqueal e passagem de uma sonda nasogástrica, justamente para ventilar o lugar certo, dentro da via aérea, e para descomprimir o tubo digestivo. Essa criança ela pode nascer até bem, existe o chamado período de lua de mel, nas primeiras horas, mas ela provavelmente vai descompensar do ponto de vista respiratório nas primeiras 24 horas. Então, por isso que o tratamento ele deve ser cirúrgico e sempre num centro de referência. Vamos ver questões sobre isso. Questão da Unicamp 2017. Um recém-nascido com 6 horas de vida começou a apresentar insuficiência respiratória aguda progressiva. Então, tem que saber qual é o motivo dessa dificuldade respiratória. No exame físico, o coração apresenta bulhas rítmicas normofonéticas em hemitórax direito. Então, o coração está empurrado para o lado direito, já tem alguma coisa estranha aqui. E outra informação importante, o abdômen está escavado. Por que ele está escavado? Porque as vísceras estão dentro do tórax. Então, o diagnóstico mais importante aqui, o principal, está na letra C, hérnia diafragmática congênita. Então, a gente tem que somar as informações, sempre vai vir aqui no enunciado alguma coisa que faz a gente pensar no diagnóstico. Vamos ver a próxima, mais uma questão agora do CESRJ 2020. A hipoplasia pulmonar pode acontecer quando ocorre uma interferência no desenvolvimento do sistema alveolar nos últimos 2 meses de gestação. Qual é a causa mais frequente de hipoplasia pulmonar?
Então, a causa mais frequente é a hérnia de Bosch-Daleck. Olha lá, preciso conhecer o epônimo, letra B, a resposta, que é uma hérnia diafragmática congênita relacionada a um defeito normalmente na região posterolateral esquerda, que é a hérnia mais comum. Então, são questões diretas, a gente precisa entender a doença, saber a sua nomenclatura e, em alguns momentos, a conduta inicial. Aí vai ficar bem fácil.